estava a acabar os meus estudos, que foram interrompidos. Fui para Angola em 1963, depois de ter passado por Santa Margarida, onde dei uma recruta, e depois passado por Tancos, onde fiz o curso de Minas e Armadilhas. Fui para Luanda, estive, portanto, 5 dias no Grapanil, e a partir daí fui para a região dos Dembos, que não era fácil. Estive lá há cerca de 1 ano, e depois fui transferido para o batalhão 471, que estava em Nambongongo. Como imaginam, o Sr. Fernando da Costa deve conhecer bem, era uma zona terrível, não é? Vi morrer muitos camaradas meus, vi morrer um camarada meu com uma simples rajada numa perna, mas como não teve assistência rápida de um helicóptero que o viesse buscar para Luanda, passado um dia morreu. De maneira que, uma coisa lhe digo, não estou arrependido. Foi com muito gosto que fui. Eu comovo-me um bocado a falar nisto. Mas tive muito prazer em defender o meu país. Aquilo que eu julgava que era defender o meu país. Agora, quanto aos apoios de Estado, olha, nenhuns. Meti papéis para receber os tais 150 euros que se falava. Nunca me deram uma resposta. Depois de vários telefonemas para Lisboa, várias tentativas por carta, nunca recebi um tostão até hoje. Também não quero dinheiro porque tive num serviço que gostei, jogava eu a vender a minha pátria, mas estou desiludido com este governo. Porque realmente, quer dizer, só há uma pessoa que tem terido sempre, e honra lhe seja feita, e nem sou do partido dele, que é o do Paulo Postas. Portanto, quer dizer, a guerra vencida, perdida não estava, vencida também não, como diz o Sr. Fernando da Costa, a guerra perdeu-se foi aqui, na metrópole, e não lá, em Angola. Em Angola ninguém ganhava, não é? Quer dizer, nós estávamos ali uma vida, se fosse preciso, e ninguém ganhava porque, enfim, começaram a fazer aquelas emboscadas, nos tempos ainda havia os cubanos lá, aquelas emboscadas que uma pessoa disparava à toa, mandava morteiros, mandava rockets, mandava tudo, mas, quer dizer, não se via ninguém, não é? Quer dizer, eram indivíduos que estavam emboscados, não se via ninguém. Eu, na minha vida, vi meios de terroristas, não é? De resto, quer dizer, passei lá aqueles anos todos e sem quase não os via. Éramos atacados, éramos emboscados, perdíamos vidas e pronto, quer dizer. Portanto, era uma guerra que não teria fim, mas foi uma guerra que eu acho que na altura valeu a pena. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Sérgio Costa. Norberto Brito, liga-nos de Santa Cruz, na Madeira, é professor. Boa tarde. Boa tarde. Eu desde já agradeço para cumprimentar assim o seu convidado. É um prazer entrar neste programa e queria expor 2 ou 3 ideias que a mim acho que são chave. Sou filho de um antigo combatente, combateu em Angola 73-74. Foi uma pessoa... Eu tenho 33 anos hoje, meu pai faleceu com 45, foi uma pessoa que chegou ao continente completamente afetada psicologicamente. Foi uma pessoa que fez serviço militar ao longo de 4 anos, ingressou depois nas Forças Armadas ao serviço da GNR, e a minha pergunta é, onde é que está o apoio a estes combatentes, à família dos combatentes? Ainda mais grave, meu pai faleceu com 45 anos, na altura ele estava a fazer um pagamento de 1.150 euros para poder contabilizar o seu tempo de serviço para se poder aposentar mais cedo. São estas as minhas dúvidas para uma guerra que eu acho que não teve mais, a não ser que disse aí um pequeno à parte que o senhor leu, que foi matar pretos. Não vejo outra coisa. Boa tarde e obrigado. Obrigado, Dr. Norberto. David Martins, liga-nos de Sacavém, é reformado. Boa tarde. Eu quero, pelo menos, agradecer esta entrada neste programa e, portanto, agradecer ao locutor neste momento que está a coordenar aí o programa e ao Sr. Fernando da Costa, uma pessoa que eu admiro muito como escritor, por alguma coisa que tenho lido dele, tanto na escrita jornalística como em alguns outros tipos de escrita. E por outras coisas que tenho ouvido falar na televisão. Eu sou também um antigo combatente e que esteve em Angola de 63 a 65, portanto, e sempre nas zonas nevrálgicas da guerra. Nambongongo, Zala, Maria Fernanda, Zemba, Mucondo e Kibala. Kibala Norte, nada de confusões com Kibala na parte sul. Kibala Norte, onde estava o Centro de Instrução de Comandos.
porque os comandos na altura não iam daqui, eram lá que se formavam e se faziam lá. E também tenho alguma coisa a dizer sobre a guerra, porque tive sempre, durante esse tempo, em zona de guerra durante 22 meses. Portanto, foi muito tempo em zona de guerra. Há uma coisa que eu, contudo, quero dizer aqui, e nada me move, mas move muito contra os poderes instituídos, porque há uma coisa que eu tenho que dizer e que tenho pena que não tenha acontecido, é que este país ainda não tratou os seus combatentes como deve ser. E dentro do tratamento dos seus combatentes como deve ser, é preciso lembrar que, no princípio, aqueles mortos que lá ficaram estão metidos em cemitérios, em zonas de Angola, que estão alguns com campas de capim e não são limpos por serem considerados tropas colonialistas. As tropas que foram para lá, em relação a nós, que fomos obrigados a ir, e temos que ser dignos por isso que fizemos, embora alguns nos considerem traidores, mas traidores foram aqueles que fugiram, e esses que fugiram é que hoje são eles os grandes patriotas, porque alguns estão dentro da Assembleia da República e consideram-se os grandes patriotas. Mas há uma situação que eu tenho que dizer aqui: este país tem que trazer os seus mortos, tem que trazer os mortos para junto das suas famílias, porque houve um país também que esteve em Angola durante a Guerra Civil e também ainda durante o tempo que nós lá tivemos, e que morreram lá algumas centenas e levou todos os seus mortos para o seu país. Estou-me a referir concretamente em relação a Cuba, porque o Somário Soares dizia que era governada por um dinossauro, mas esse dinossauro trouxe para o seu país todos os mortos que morreram em Angola, e no mesmo dia e na mesma hora estavam a ser enterrados nas suas províncias e junto às suas famílias. E nós ainda hoje temos em Angola, em Moçambique e na Guiné muitos mortos. Ainda mais, o mais grave é que estamos a dar dinheiro para Angola e para Moçambique e eles nem sequer prestam ajuda à Liga dos Combatentes para ajudar a identificar e a trazer os mortos que ainda lá estão, ou fazer, portanto, campa em algum local em Angola ou em Moçambique para eles ficarem e poderem ser visitados e tratados. É uma vergonha aquilo que se passa, e também não tenho nenhum desejo naquele subsídio que nos foi pedido pelo Dr. Paulo Portas. Aquilo que o Dr. Paulo Portas nos arranjou foi uma esmola. Nós não queremos esmolas. Nós queremos ser tratados como deve ser e ter direito à assistência médica e medicamentosa, porque muitos de nós andamos aqui a sofrer de stress pós-traumático e nem sequer somos chamados para consultas nem nada. Eu, por exemplo, fui mandado para o Hospital do Júlio de Matos para fazer consultas de stress pós-traumático e inscrevi-me já há 5 ou 6 anos e nunca mais fui chamado para ir às consultas. Isto é que é vergonhoso e não somos, portanto, tratados como deve ser, como tropas. Fomos obrigados a ir, não fomos para lá voluntariamente e fomos tratados indecentemente agora por este governo que se diz democrático. Democracia não tem nada. Isto não é uma maneira de tratar as tropas que, na altura, não foram defender o país, mas em nome do país defenderam, mas foi interesses estrangeiros. E alguns deles que se voltaram ainda contra nós, como foi o caso dos Estados Unidos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde para si também. Eu, por agora, não tenho mais a dizer. Muito bem, muito obrigado. Mário Santos, liga-nos de Coimbra, é comerciante, boa tarde. Boa tarde. Olhem, eu também fui militar na Guerra Colonial. Estive na Guiné. Quem conhece a Guiné sabe mais ou menos onde fica Bafatá, Cancolim, Galomar. Pronto, foi nessa zona que eu estive. E foi graças ao 25 de Abril que eu hoje posso não estar aqui a falar, porque, enfim, fui no final de 73 e em 74 foi, portanto, cessar-fogo e terminou a Guerra Colonial. E é com estupefação que eu estou a ouvir os nostalgistas da guerra. Então as pessoas que estavam a dizer que a guerra estava ganha. Eu estive na Guiné, numa zona onde nem sequer havia apoio aéreo, porque havia zonas que estavam libertadas, que esquece-me agora os nomes, onde tinha sido já declarada a independência. E, portanto, é com estranheza que ouço pessoas que diz que viram morrer colegas seus e falam com nostalgia da guerra. A guerra foi uma vergonha. A guerra nunca devia ter começado. Os meus filhos, felizmente, já não têm que ir à guerra.
O Dr. Paulo Portas não foi à guerra, porque se ele tivesse vivido ou nascido na minha geração, na minha idade, possivelmente teria ido para um país estrangeiro e não teria ido fazer a guerra colonial. Isto é constipação. Eu felizmente não fui morrer ninguém, não matei ninguém. Eu era um simples enfermeiro que ia para o mato, comia qualquer atirador, e pronto, estive lá, mas há uma coisa que eu gostava de frisar. Para terminar, Mário, estamos sem tempo. Eu vou terminar, sou rápido. Quando eu cheguei à Guiné, houve uma coisa que me assustou. Então, eu venho para aqui para defender Portugal e os portugueses da Guiné nem sequer falam a nossa língua. Isto realmente dá que pensar. Então, mas aquilo era português e eles nunca lhe ensinaram português. Muito bem, Mário. Agradeço a sua participação. Infelizmente já não temos mais tempo. Aliás, tenho apenas tempo para lhe dar conta de mais duas opiniões que nos chegaram através de e-mail. Leopoldino Flores diz que nunca houve o apoio necessário e que era devido durante 25 anos, pós 25 de Abril. Houve quase uma vergonha nacional assumida pelo regime, como se nunca tivesse havido guerra colonial e como se isso não fizesse parte da história do país, o que levou ao esquecimento conveniente de uns e ao ostracizar de outros as vítimas militares e civis. Outro e-mail. É simplesmente vergonhoso o total desprezo que o governo português sempre nutriu pelos ex-combatentes do ultramar por 3 anos de guerra nas matas de Angola. O governo do meu país dá-me 150 euros por ano, não é por mês, o que dá 41 cêntimos por dia, nem dá para um simples café. Fernando da Costa, muito rapidamente, para terminarmos esta conversa, e havia tantas pontas para onde pegar, mas já aqui o aflorou no início desta conversa, que se calhar, provavelmente, esta guerra não teria acontecido se não houvesse um interesse de uma guerra fria de duas potências. Qual era o relacionamento entre Portugal e os angolanos, entre os moçambicanos, entre os países colonizados? Essa é uma pergunta muito complexa. É evidente que havia um relacionamento, enfim, de potência colonial com os colonizados, mas ao mesmo tempo também esse relacionamento em termos pessoais, por vezes, deixavam passar uma afetuosidade que era curiosa e era autêntica. Porque isso sim passou ao longo das gerações. Portugal tinha uma capacidade de miscigenação muito interessante. Tinha a nossa capacidade de relacionarmos com os outros é realmente extraordinária. É um património que nós temos. E vai-se ver agora em termos de futuro. Porque, na realidade, nós não precisávamos ter colónias para nada para estarmos em África. O grande equívoco foi que politicamente não sabemos retirar-nos. E era perfeitamente previsível que após a Segunda Guerra Mundial e após os acontecimentos do Congo no resto e nas outras áreas da África, que aquilo iria suceder, que Angola e Moçambique não iriam continuar com aquele estatuto, o que para nós também não fazia grande diferença. É aí que falhamos em termos políticos, entramos de facto numa guerra, e não há nenhuma guerra que tenha aspectos positivos. Todas as guerras são profundamente horríveis, não é? São profundamente nefastas e provocam este calvário de sofrimentos e de injustiças, etc., que se podia ter evitado. Aliás, o Fernando Pessoa, em 1928, escreveu uma crónica no semanário O Jornal de Então, em que ele dizia, e isto era altamente inconveniente tomar esta atitude, em que ele dizia, para o futuro grandioso que eu antevejo para Portugal, as colónias só não são precisas para nada, como representarão um fardo muito negativo. Isso acabou por se confirmar. Fernando da Costa, temos mesmo de terminar. Muito obrigado por todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe sobre este tema que ainda claramente não está sarado. Muito obrigado pela presença. Tempo apenas para lhe dar conta do inquérito telefónico. Esta tarde perguntamos se os ex-militares portugueses que lutaram em África têm apoio suficiente do Estado. 3% pensa que não. A esmagadora maioria dos telespectadores pensa que não. 97%. Ao final deste